Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Alia. Venho aqui rapidamente falar um pouco sobre o novo Napoleão da extrema-direita, Donald Trump. O presidente norte-americano eleito, ele começou a ter umas ideias bastante estranhas. Uma delas, anexar o Canadá ao território norte-americano. Tá? Segundo, anexar a Groenlândia, né, a maior ilha do mundo, ao território norte-americano. Reivindicar a posse do Canal do Panamá. E para completar agora tudo, até o nome do Golfo do México ele quer mudar, para ficar Golfo das Américas, ou Golfo da América, algo nesse sentido. Sabe? Pensar assim, o que está acontecendo com Donald Trump? Por que essas atitudes megalomaníacas, né, de expansão de territórios? E aí a relação com Napoleão Bonaparte é interessante porque Napoleão ele foi um expansionista. No século XIX, como imperador da França, ele expandiu o território francês. Ele literalmente se tornou dono de boa parte da Europa. Tá? E esse modelo de expansão ele se caracterizou muito pela ideia do que? Das guerras, dos modelos de guerra. Que se tu analisar com calma, é algo que acontece quando um país busca conquistar ou invadir outros países. Tá? Um exemplo bem claro disso é o que a gente está vendo agora em relação à guerra da Ucrânia. Tá? A Rússia, né, que tomou uma parte do território ucraniano. Então aí, inevitavelmente, você tem guerras. Por quê? Porque a gente está falando de uma coisa chamada soberania. Todos os países eles são soberanos. Nelson, o que é soberania? É você ser dono do seu território e mandar no seu território. Quando um país invade um outro em termos territoriais, você tem uma quebra de soberania. Tá? Um exemplo bem claro disso é a situação, por exemplo, do exército de Israel invadindo uma boa parte do território do Líbano. Estamos falando aí de quebra de soberania. Então, o que o Trump está propondo é basicamente isso, né? A ideia de anexar o Canadá aos Estados Unidos, sinceramente, eu sou um homem de 48 anos de idade, eu nunca ouvi falar, eu nunca ouvi nenhum político norte-americano numa ideia maluca dessa, né? A mudar o nome do Golfo do México para o Golfo da América, sabe? A ideia da reivindicação do território da Groenlândia, que na verdade tem uma relação com a Dinamarca, tudo isso é muito estranho e leva, mais uma vez, a gente a avaliar o comportamento expansionista de Donald Trump. E é, ao mesmo tempo, contraditório. Por quê? Porque uma característica dos modelos de extrema-direita, os políticos da extrema-direita, normalmente eles usam muito a ideia da política voltada para si, para o seu território, e as políticas elas são voltadas muito para o próprio modelo, para o próprio país em si. Tanto é que América primeiro, né, é um lema que o Donald Trump sempre usou, né, primeiros nós americanos, é a ideia de você o quê? Buscar os interesses norte-americanos, mas focar muito ali, o seu próprio território, não se meter em guerras, não se meter em confusões aqui ou ali. Ah, é uma política muito ligado à extrema-direita, tanto é que um dos discursos que é muito usado na extrema-direita é a ideia o quê? Da expulsão de imigrantes, né, de estrangeiros que são vistos como uma espécie de ameaça, tá? Ok, a ideia é isso. Aí, quando você vê o Donald Trump buscando justamente o contrário, fazendo a ideia da expansão, ele está contrariando o próprio discurso dele, que sempre foi a ideia do quê? De America First, primeiro nós norte-americanos, né? Então, essa ideia ela está perdendo, digamos assim, um pouco essa essência de uma maneira geral. Então nós estamos diante de uma situação bastante curiosa, né? E aí a relação com Napoleão é bastante curioso. É bom a gente imaginar o seguinte, é pensar assim, né? Napoleão não no sentido da loucura,
porque parece que está levando também um pouco disso, porque quando se fala da figura de Napoleão, historicamente, né, ele foi visto dentro de uma perspectiva como um louco, né, como um expansionista maluco. Né? Há uma ideia muito nesse sentido pejorativo sobre a figura de Napoleão. E o Donald Trump está buscando, parece, essa loucura, esse modelo expansionista, né? E tem que ter alguma argumentação para isso. Tem que ter alguma verificação porquê de todos esses modelos, esses pronunciamentos que o Trump está fazendo. É importante frisar uma coisa, é algo muito comum entre os políticos da extrema-direita causar. Não digo assim causar no sentido de chamar a atenção. E normalmente chamar a atenção através de quê? De coisas impactantes. Tá? E a ideia é de não ser um político convencional. É de buscar ser um político normalmente que vai usar expressões mais polêmicas, diferentes, muitas vezes ofensivas, tá? E atitudes também nessa mesma natureza. Então, os políticos de extrema-direita, eles usam muito essa característica, tá? E fazem isso para causar. Quanto mais causar a situação, quanto mais chamar a atenção, melhor, tá? É uma característica, porque é uma forma de você não olhar para outras coisas. Você não olha tanto para a economia, você não olha tanto para a produção, você não olha tanto para a condição social do seu país. Por quê? Porque nós temos o quê? Um político que ele é hiper. E quando se fala hiper, é hiper nas imagens, nos pronunciamentos, que são sempre impactantes. É como se fosse uma cortina de fumaça. Eles, na verdade, buscam chamar a atenção de uma coisa para esconder outra. Faz muito isso. Então, a característica do Trump é muito nesse modelo, tá? É muito nessa ideia. Então, ele tem esse discurso mais incisivo, mais autoritário, que inclusive é até contraditório, mediante a destacar a ideia de que você está num país, nos Estados Unidos, um país democrático. As instituições, elas são democráticas. E aí você tem um governante que tem uma postura extremamente autoritária, né? Personalista, né? Unilateral, é muito nesse aspecto. E na hora que você verifica os pronunciamentos de anexação do Canadá, né, a ideia de, por exemplo, comprar a Groenlândia, a posse do Canal do Panamá e até mudar o nome do Golfo do México, tá? Aquilo assim, mas parece coisas meio fora de noção. É que, na verdade, não é que isso vá de fato acontecer. O que nós temos aqui, de novo, é a ideia do causar, chamar a atenção. E ele vai usar sempre aquele discurso nacionalista, do tipo, olha, o Canadá deveria ser um estado norte-americano para deixar nós, americanos, mais fortes. A Groenlândia deveria fazer parte dos Estados Unidos para ser o quê? Para que nós, norte-americanos, possamos ser mais fortes. O Canal do Panamá, que já foi nosso e foi tirado de nós. Né? Quer dizer, ele usa sempre aquele discurso do nacionalismo, sempre aquela ideia do nós, né? Parte muito desse sentido. Mas, de novo, é um tanto contraditório, porque quando você usa esse discurso, de alguma maneira você acaba tirando foco nas políticas públicas internas, coisas como inflação, coisas como poder de compra, que foram essas características que fizeram com que o Biden fosse tão criticado. Na verdade, o Biden está saindo do governo, mas devemos entender que, apesar da inflação controlada, não ter um desemprego tão grande, o norte-americano questionou muito a qualidade de vida, né, o poder de compra do próprio cidadão norte-americano. Então, de alguma maneira, nós estamos falando muito da vitória de Trump, mas também um pouco da reprovação do governo Biden, que de alguma maneira afetou o seu principal candidato, que foi a Kamala. Então, são modelos, são situações em que, mais uma vez, Trump faz parte desse processo. É isso, pessoal, a gente fica hoje por aqui. Um abraço, até mais.